Fala, meu amigo eletricista, muito bem-vindo ao canal. O vídeo de hoje é sobre sistema monofásico, bifásico, trifásico. Vou te mostrar todas as diferenças, todo o detalhe sobre esses três sistemas elétricos, né? E também vou falar sobre o trifásico 220 e o trifásico 380. Se você é eletricista iniciante, tem muita dúvida ainda sobre isso, fica ligado até o final desse vídeo que eu vou te explicar todos os detalhes. Eu me chamo Felipe Silva e bora para a aula. Então, pessoal, a base de tudo, né, é o transformador elétrico que traz, né, o nosso sistema, a nossa tensão, para que seja para nossa residência, comércio, né, área industrial, tudo vem através do transformador, é onde vem uma tensão, aonde é possível a gente estar ligando os nossos equipamentos. Então, o que acontece? O transformador, ele é alimentado por uma rede, né, de alta tensão. Vamos, nesse exemplo aqui, eu botei 13,8 kVA. Pode ser mais que isso, pode ser menos, vai depender do transformador, do que a concessionária de energia está trabalhando, né? Então, ela é alimentada por 3 cabos, né? Chegam 3 cabos aqui e entram no transformador. E isso aqui é onde parte, né, nosso sistema trifásico. Só que aqui, a gente tem 13,8 kVA, para a gente não serve nada essa tensão aqui, né? É apenas uma rede de transmissão. Só vai passar a servir para a gente ligar os nossos equipamentos aqui quando a gente sai do transformador. Quando a gente sai aqui do transformador, né? Aqui eu coloquei tensão de linha 220 volts. Então, se eu medir aqui uma fase para outra, vai dar 220 volts, né? A tensão de linha. E se você quer ver o exemplo de 380 volts, fica ligado aí até o final, que mais para frente eu vou estar te mostrando o exemplo. Então, pessoal, o que acontece? Uma mágica aqui, né? Um detalhe que a gente pode observar é que entra 3 cabos no transformador de alta tensão e na saída viram 4 cabos, né? São 3 fases, esse condutor preto, amarelo, vermelho simboliza as fases, e o azul é o nosso neutro. Por que isso? Porque o neutro, ele é criado a partir do transformador, né? Da desfasagem das fases. Então, a gente tem a criação do neutro. Então, o sistema elétrico chega, 3 cabos aqui em alta tensão, de alta tensão, né? Na alta tensão, entrou no transformador, alimentou, e a gente sai com 4 cabos. E aqui sim, a partir daqui, a gente consegue sim estar utilizando para a gente estar utilizando nossos equipamentos, seja na nossa residência, no comércio, né, na indústria, para a gente estar podendo fazer a utilização da tensão elétrica aqui, né, da energia elétrica. Então, aqui no primeiro exemplo, pessoal, eu tenho um sistema monofásico, onde a concessionária de energia, vamos dizer que usando o exemplo de uma residência, liberou para mim utilizar uma fase e um neutro, que entre eles, eu medindo aqui, vai dar 127 volts, né? Vai ser a nossa tensão. Então, nesse sistema aqui, pessoal, se eu quiser um 220, na minha residência, eu só consigo utilizando outro transformador, né? Aqueles pequenos transformadores que a gente usa em casa. E aí sim eu consigo ter um 220. Fora isso eu não tenho, porque a concessionária está limitando para mim apenas utilizar uma tensão de 127 volts, ok? Já no sistema bifásico, né? A gente tem as duas fases, né? Que é a nossa tensão de linha 220. Entre fases, se a gente medir aqui, fase para fase, vai dar 220 volts. Então, no sistema bifásico, aí eu já consigo, na minha residência, ter circuitos 127 e circuitos 220 volts, né? Porque eu tenho fase e neutro, vai dar 127, e eu utilizar as duas fases, vai dar 220 volts, ok? Se você está gostando do vídeo, só vou te pedir aquela moral, deixa seu like e não esquece de se inscrever no canal. Já no sistema trifásico, né, eu vou ter 3 fases, e se eu medir entre elas, vai dar 220 de uma fase para outra, se eu medir de uma fase para outra, vai dar 220 volts. E se eu medir de uma fase para o neutro, 127. Então aqui eu consigo já ter tensão 127, 220. E se eu tiver, por exemplo, um motor trifásico, eu também consigo estar utilizando para estar ligando. Eu consigo ter acesso às 3 fases. Eu consigo ter 127, 220 e ligar equipamentos trifásicos, ok? No sistema trifásico. Então, pessoal, agora eu mudei. Meu sistema aqui, minha tensão de linha agora é 380 volts. Então, pessoal, aqui agora em 380 volts, muda. Eu vou usar aqui meu exemplo monofásico, só para mostrar para vocês, né? Eu não aqui, agora não tenho mais 127. Porque o que acontece? Cada fase dessa que sai do transformador, ela agora já é 220. Então, eu tenho de fase para neutro 220. E eu tenho de fase para fase 380 volts. Entendeu? Minha tensão de linha é 380 volts. Beleza? E isso aqui, pessoal, depende de cada região. É a concessionária que escolhe qual sistema ela vai trabalhar, que é a tensão entre linha 220, exemplo que eu mostrei para vocês, ou a tensão de linha 380 volts. Então, aqui eu já tenho 220 entre fase e neutro. Pessoal, a gente sempre tem que tomar cuidado. Mesmo que sua região seja lá tensão de linha entre 220, por exemplo, você vai trabalhar no shopping da sua cidade, provavelmente lá, a tensão lá do shopping, você vai fazer um serviço numa loja, vai ser 380 volts. Então, sempre é importante ali você medir, conferir tensão, entendeu?
Porque em áreas industriais, às vezes, você vai encontrar essa tensão mesmo numa região onde na sua residência é 127 volts, ok? Então aqui nesse sistema aqui, se eu quiser ter um 127 volts, eu não tenho como a partir da concessionária, só se eu tiver um transformador lá na minha residência, né? Pode ter aquele transformador pequenininho que a gente utiliza, aí você consegue transformar 220 para 127. Fora isso, você não tem como ter um 127 numa rede 380 volts, porque a fase já sai em 220. Fase para neutro, 220. Fase para fase, 380 volts. E então, esse é o sistema trifásico. Por isso que se falar trifásico 220, trifásico 380 volts. É quando se fala nisso, na tensão de linha que você está trabalhando, beleza? Então é importante quando você vai olhar um equipamento trifásico, vai orientar o cliente para fazer uma compra, você observar qual é a tensão de linha, né, aqui lá da sua região, ok? Então é isso, pessoal. Se você gostou do conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, forte abraço, até o próximo.